Zurique é conhecida como uma das cidades mais caras do mundo. E quando a gente ouve isso, a primeira coisa que vem à cabeça é luxo, dinheiro, algo fora da nossa realidade. Mas será que viver aqui é realmente só isso? Será que essa cidade é feita apenas para milionários? Ou existe uma vida normal acontecendo todos os dias por trás dessas vitrines? Hoje eu quero te mostrar Zurique do jeito que ela é de verdade. As ruas, as pessoas, os preços, o transporte, o ritmo da cidade e o que faz tanta gente escolher viver aqui. Sem roteiro turístico, sem filtro, vem comigo. E agora estamos aqui na Bahnhofstrasse, a rua que é considerada uma das mais caras da Europa. Aqui tem as principais marcas, as marcas mais caras do mercado. E é muito comum você caminhando aqui, principalmente por essa rua, e ver alguns brinquedos como esse aqui atrás de mim. O Federico está encantado, né? Sim. Ese es mi carro favorito, el Porsche. Mas allá enfrente hay una Ferrari, así que ahora vamos para allá. E ao mesmo tempo que você vê várias lojas de luxo, marcas caras, você também vê pessoas passando, indo trabalhar, vivendo a vida de uma maneira normal, né? O luxo existe, mas ele não grita. Aqui ninguém parece estar tentando provar nada para ninguém. Tudo é discreto, funcional e silencioso. Não é só sobre aparecer, é sobre viver bem. E Zurique é uma cidade grande, né? A maior cidade da Suíça, mas ao mesmo tempo ela é extremamente organizada, segura, limpa. E eu tô aqui andando com o celular na mão, com a câmera na mão, com o microfone na mão, e a gente não teve e não tem problema nenhum. E por mais que a gente não veja tanta polícia, você se sente extremamente seguro. Também é uma cidade que não tem muitos golpes, né, como Paris, como Roma. Todo lugar que você vai tem alguém tentando tirar alguma vantagem de você. E o passeio aqui em Zurique acaba se tornando muito confortável, muito gostoso. E se torna uma ótima opção para quem quer viver aqui na Suíça, né, em uma cidade maior. E o que quebra também a ideia de que é uma cidade somente para ricos é que você tem natureza ao seu redor, você tem natureza acessível. Tem o lago, tem o rio onde você pode tomar banho. Geralmente as pessoas tomam banho no verão. Até teve um evento aqui, todo ano tem, 4 de dezembro, eu acho. As pessoas entram no lago para tomar banho com a gorrinha do Papai Noel. Então Zurique é uma cidade grande que, além de tudo que tem para se fazer, geralmente, né, também tem a natureza, essa parte que é de extrema importância para lazer, para relaxar. E totalmente de graça, acessível a qualquer pessoa. Então nós saímos da estação de trem, nessa rua aqui direto, pela Bahnhofstrasse, né? Caminhando, a gente já chega ao Lago Zurique. Hoje o dia tá bem nublado, mesmo assim a cidade está cheia, né? Por conta das festas de Natal. Tem muitas atrações aqui em Zurique. O bom de cidade grande é isso também. Sempre tem coisa para se fazer. E chegando aqui perto do lago, tá frio, hein? Tá frio e eu esqueci como fala em português. Cachecol. Cachecol. E aqui na cidade de Zurique tem cerca de 450 mil habitantes e na área metropolitana mais de 1 milhão. É por isso que a gente vê essa movimentação de gente, né? Muitas pessoas caminhando, muitas coisas para se fazer. Mas por outro lado também se tem um problema de alugar um espaço aqui. É bem caro também porque tem mais de 3.200 Airbnbs listados aqui, o que atrapalha também quem pretende viver na cidade.
E o Federico não para de ver Porsche. Qual o sentimento, amor? Eu acho que ia fazer um reel para Instagram falando quantos Porsche eu vejo em um dia em Zurique. Quantos em quantos minutos você vê um Porsche em Zurique? Não sei, mas estamos aqui há 20 minutos e acho que já vi 8 Porsche. No mínimo? No mínimo. Fora o que você não viu. Não sei, eu acho que acá hacen desconto para comprar um Porsche. Para você ter um Porsche, acho que tem que pagar como mínimo $200,000 para ter um Porsche assim bonito. Ou as pessoas ganham muito bem, né? Zurique tem um dos melhores salários e também as melhores oportunidades da Suíça, sem dúvidas. Ontem eu estava olhando algumas vagas de emprego para desenvolvedor de software, essas áreas da tecnologia da informação, e o salário médio era de 200 mil francos suíços. Então, assim, se você trabalha com isso, tem vagas abertas, e se você pensa ter uma boa qualidade de vida, se aposentar mais cedo, talvez essa seja a cidade para você. E não é propaganda nem nada, mas só para vocês saberem um pouco do custo de vida aqui em Zurique, o corte de homem tá por 30 francos. E eu vou mostrar mais um pouco sobre o custo das coisas aqui em Zurique, mas primeiro a gente está entrando na parte da cidade antiga e eu vou mostrar para vocês porque é super linda. E Zurique também tem essa parte histórica, cheia de ruas estreitas, cafés, restaurantes, e não é aquela cidade fria e sem alma como muita gente imagina. Zurique tem muita vida, tem muita história e movimento o tempo todo. Eu amo visitar esses lugares históricos porque parece que eu fui teletransportada de volta para a época. E Zurique é datada há mais de 2.000 anos e esse centrinho aqui começou a ser construído no século IX, na Idade Média, as ruas estreitas, os prédios mais antigos, e ela é construída sobre uma base romana, ou seja, muitas dessas ruas existem há centenas de anos. Muita gente acha que Zurique é a capital da Suíça, mas na verdade o país nunca definiu uma capital oficial. Berna é onde ficam o parlamento e o governo federal, mas Zurique acabou se tornando o centro econômico do país. Talvez por isso essa cidade tenha aprendido a equilibrar tão bem poder e discrição. Mesmo com toda a importância econômica, essa parte da cidade continua preservando o que veio antes. É uma cidade que cresce sem apagar a própria história, e isso diz muito sobre o jeito suíço de viver. Gente, e o cheirinho que tem aqui de vinho quente, de quentão, né? E de queijo é impressionante. Ó, nessa barraquinha aqui tá 6 francos. Eu ainda não vou tomar, vou deixar pra mais tarde. Agora a gente vai buscar alguma coisa pra almoçar. O que você tá pensando, amor? Não sei o que comer. Eu não sei o que comer. Você que quer comer? Não, na verdade eu te conheço. Se eu te oferecer alguma coisa, você não pensa 2 vezes. Hambúrguer. Não. Hoje não. Hambúrguer de raclette, para ser um pouco mais suíço. Não, hoje não. Outra coisa, mais quente. É, gente, tá fazendo bastante frio. Até que aqui, no meio da cidade antiga, tá bem mais tranquilo. Lá perto do lago, você congela. Aqui é a principal parte da cidade antiga, tá sempre muito lotado. E tem essa vaquinha aqui, ó, ícone. E será que Zurique é tão caro assim realmente? Eu vou mostrar pra vocês
os preços de almoço por aqui nessa região e também de algumas barraquinhas para vocês terem uma noção de quanto é preço no restaurante e o preço numa comida numa barraquinha de rua. A gente tá vendo para comer um fundi aqui e o Federico tá olhando um restaurante que tem 4.8 estrelas de avaliação e fica entre 28 e 29 francos. Ah, tá bom então. Por persona. A gente tenta sempre ver o preço antes de ir no restaurante, né? Antes de comer. Lá no nosso hotel, o preço do fundi tá saindo por 30 por pessoa. E se aqui nesse tá saindo por 29, tá até mais barato do que Interlaken. 29. Tomara que não esteja tão cheio, né? Uhum. E acabamos de chegar aqui no restaurante, ó. Esse é o restaurante super suíço, mas olha o preço, gente. O preço aumentou, a gente viu que tava 29, mas na verdade aqui 34,50 agora. E, gente, essa é a conta final. Deu 92. Claro que a gente não pode converter, né, para real, porque a gente mora aqui. Na verdade, a gente tem que fazer a relação. A gente tem que fazer a conta em relação ao nosso salário mensal. O que, na verdade, sai com um preço ótimo aqui na Suíça. É acessível para qualquer pessoa. 2 fundis saíram por 67. E os 2 copos de vinho, 10 cada um. E, gente, outra coisa muito, muito positiva aqui de Zurique é o transporte público. Você tem o transporte de extrema qualidade, um dos melhores do mundo. E tem muita coisa. Tem o trem, que pode te levar para qualquer lugar da Suíça. Tem o tram. Tem os ônibus também que funcionam pontualmente. Isso também eleva muito a sua qualidade de vida, né? Você não ter que ficar esperando o transporte público, poder chegar nos lugares que você deseja sem atraso, conforta muito, deixa a sua vida muito mais leve, deixou a minha vida muito mais leve, para falar a verdade. É uma preocupação a menos que você tem para fazer qualquer coisa. E outra coisa muito legal aqui da Suíça também, não só de Zurique, mas todas as cidades que eu vou, eu já notei, é acessibilidade para as pessoas com deficiência. Todas as calçadas são apropriadas, os ônibus, os transportes públicos, tudo é feito pensando no todo, pensando nas pessoas com necessidades especiais também. E um ponto super positivo para a Suíça. E Zurique é cara? Sim. Mas também ela te recompensa com altos salários, com um bom transporte, com boas oportunidades de emprego, uma boa educação. E no fim das contas, morar aqui não é uma decisão simples. Zurique não é barata, não é fácil e não é para todo mundo. Mas para quem busca segurança, previsibilidade e um lugar onde as coisas funcionam, essa cidade pode fazer muito sentido. Vale a pena para quem valoriza estabilidade mais do que excesso, rotina mais do que caos e qualidade de vida no longo prazo. Cada pessoa vai sentir essa cidade de um jeito diferente e talvez o mais importante seja entender o que realmente busca antes de decidir morar aqui. E me conta aqui nos comentários o que você acha, se você acha que vale a pena viver aqui, ou se é muito caro, não vale a pena, mesmo com todas as oportunidades de emprego. E agora no Natal, Zurique muda completamente, a cidade está toda decorada, tem muita coisa para se fazer, e é isso que você vai ver no próximo vídeo.